Graças e paz, meus irmãos. Queria convidá-los a ler a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós iremos até o versículo 10, tá bom? Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vamos achar, amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita na prisão de Paulo quando ele estava em Roma. Tanto é que lá foram escritas as cartas aos Filipenses, Colossenses, Filemon, e essas cartas elas são conhecidas por serem as cartas da prisão. E se a gente for estudar, olhar a carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida basicamente em duas partes. Primeira parte, Paulo diz quem nós somos em Cristo Jesus, e a segunda parte, as implicações disso, ou seja, os deveres, como nós que estamos em Cristo Jesus devemos nos comportar. E no capítulo 1, então, Paulo começa a explicar sobre quais são nossos bens em Cristo Jesus. E no capítulo 2, onde nós iremos falar sobre isso agora, ele começa a dizer sobre nossa posição espiritual. E o meu foco aqui, meus irmãos, nessa noite, é poder ler, explicar e aplicar aos irmãos esses ensinamentos que Paulo começa aqui no versículo 1. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o tema da mensagem é vivos ou mortos. Então, vamos começar aqui, meus irmãos. Eu vou sempre ler, vamos versículo a versículo, e eu vou explicando e posteriormente também as aplicações à igreja. Paulo começa aqui: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Meus irmãos, eu quero me ater aqui à palavra mortos em ofensas e pecados. A palavra mortos aqui, no original, do grego, é necros, de onde vem nossa palavra necrotério. E Paulo ele vai usar essa figura, né? Ele vai usar como analogia a pessoa que morreu, que está sem vida, que está morta. Quem está morto fisicamente não vê, não fala, não ouve. Quem está morto fisicamente não tem sensibilidade, não consegue reagir aos estímulos. E Paulo vai dizer basicamente isso, que quem está morto espiritualmente não possui qualquer vida espiritual. Quem está morto espiritualmente não aprecia as coisas espirituais, não entende, a mente está entenebrecida, não consegue entender. Então ele não consegue ouvir a Deus, ele não vê a Deus, ele não sente, ele não caminha, não anda com o Senhor. Quem está morto espiritualmente está nessa condição. E é interessante que o ímpio,
Uma pessoa sem Deus, ela não está na UTI, né? Ela não está doente, enferma. Não, ela está morta. E a única coisa que vai diferenciar o morto de um morto para o outro é o seu tempo de decomposição. Então a gente às vezes tem essa impressão de ver certas pessoas num pecado tão deliberado, na iniquidade braba mesmo, aquele pecado assim terrível, e a gente tem essa percepção de que, nossa, parece que essa pessoa está morta espiritualmente e o estado de decomposição espiritual dela está mais avançado do que os outros. Mas independente do estado de decomposição, estão mortos. Então nós podemos dizer que, infelizmente, meus irmãos, espiritualmente nós vivemos num mundo que está cheio de vivos, mas mortos espiritualmente. E qual que é a causa, né, dos vivos postando vós mortos em ofensas e pecado? Qual é a causa, meus irmãos, dessa morte espiritual? Ofensas e pecados. A Bíblia vai dizer em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. 3:23, se não me engano, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Então, eu quero começar aqui, a partir do versículo 2, então vamos lá. Vos vivificou, a gente vai guardar um pouco esse vivificou, mortos em ofensas e pecado. Então, a causa do morto espiritual é as ofensas e pecados. No versículo 2, meus irmãos, a partir do versículo 2, nós iremos ver pelo menos 5 características do morto espiritualmente. Primeira, anda segundo este mundo. Acompanhe comigo no versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Meus irmãos, a palavra mundo aqui, ela está relacionada ao sistema mundano, ao sistema que odeia a Deus, que não ama a Deus, que é inimigo de Deus. Ao sistema, meus irmãos, que muitas vezes eu acho que o apóstolo João vai dizer, né, não ameis o mundo. Em Romanos 12 vai dizer, não vos conformeis com este mundo. E o mundo aqui é o sistema mesmo que nós vemos hoje, né? É o sistema que ama o pecado, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E é interessante que nós vemos aqui um paradoxo, né? Porque as pessoas mortas espiritualmente, elas estão mortas, mas estão andando. Mas não andando segundo Deus, andando segundo este mundo. O mundo odeia Deus. E o morto espiritualmente, este mundo é seu habitat natural. Ele se sente completamente à vontade. Lá, de fato, o ímpio e o morto espiritualmente vive e anda segundo este mundo. Consciente ou inconscientemente, o morto espiritualmente é também influenciado e controlado pelo sistema mundano que odeia o Senhor. E ele continua: que andaste segundo o curso deste mundo, segundo o espírito das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A segunda característica, meus irmãos, do morto espiritualmente é que ele anda segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, é uma clara menção a Satanás. O morto espiritualmente anda segundo o diabo. Eu sei que é um pouco forte dizer isso, mas é o que está escrito, meus irmãos. Eles andam, os mortos espiritualmente, andam segundo este mundo e segundo o diabo. E aqui vai dizer que o diabo opera, ou seja, o diabo ele exerce uma espécie de domínio entre os mortos espiritualmente. E ele continua dizendo aqui, que é a terceira característica do morto espiritualmente: opera nos filhos da desobediência. Por que filhos da desobediência? Porque, meus irmãos, nós vemos em Gênesis que Adão e Eva pecaram. Adão e Eva pecaram. E qual foi o pecado de Adão e Eva? A desobediência. A desobediência foi o que gerou o pecado, que gerou a morte em todos os seres humanos. Isso aqui é muito sério. E, meus irmãos, qual é a ferramenta que o diabo usa para operar nos filhos da desobediência e gerar ainda mais desobediência neles? A mentira. Foi o que o diabo usou no jardim do Éden. O que ele disse? É certo que não morrereis. Pode comer o fruto, não tem problema nenhum.
Não vai acontecer nada, está tudo bem. Eles desobedeceram e por isso se tornaram filhos da desobediência, os mortos espiritualmente. Não ouvem ao Senhor, mas ouvem seu pai, que é o diabo, como Jesus vai dizer lá em João, no capítulo 8, versículo 44. A quarta característica do morto espiritualmente, nós iremos ver aqui no versículo de número 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A quarta característica do morto espiritual é que ele anda segundo a carne, segundo os desejos da carne e dos pensamentos. A carne aqui, meus irmãos, é a natureza decaída do homem. No Salmo 51, se não me engano, vai dizer que nós fomos gerados em iniquidades, em pecado, concebeu nossa mãe. É a carne que se opõe aos mandamentos do Senhor, que se opõe à lei do Senhor. E nós percebemos aqui que o morto espiritualmente, ele vive para um propósito: satisfazer a sua vontade carnal, satisfazer os seus desejos da carne. Então o morto espiritualmente, lembra, ele não vê, ele não tem fome, tal, beleza, mas espiritualmente, porque ele tem fome do pecado, ele tem fome e sede para satisfazer seus desejos pecaminosos. É para isso que ele vive. Não é isso, meus irmãos, que nós vemos no mundo hoje, voltando um pouquinho, que anda segundo o mundo. O que o mundo prega hoje? Anda conforme o seu coração. Vai lá, venha satisfazer seus desejos da sua carne. Você está casado, não tem problema adulterar, está tudo bem, não tem problema. Não é isso que seu coração manda? Vai lá e faz. Não é isso que o diabo faz? Ele começa a contar mentiras. Não, Deus não ama vocês, não. Deus não ama, porque se ele amasse, ele ia permitir que vocês pudessem satisfazer os desejos da carne. Então, o morto espiritualmente anda segundo os desejos da sua própria carne e dos pensamentos. E nós percebemos aqui, meus irmãos, que o corpo e a mente estão ligados. Ou seja, olha só, presta atenção. Os desejos da carne, como diz o texto aqui, a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o Evangelho, ele não trata apenas de pecados materiais, tangíveis, né? Que a gente vê claramente, mas dos pecados da mente também. A mente do morto espiritualmente está absolutamente entenebrecida, corrompida. E muitas vezes, o morto espiritualmente, ele não vai fazer determinado pecado, mas no fundo do seu coração, nos seus pensamentos, ele está morrendo de vontade. Às vezes, o que vai segurá-lo é a religiosidade, o medo da punição, qualquer outro fator externo. Não o amor ao Senhor, mas a religiosidade. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele vai tratar do coração do homem, ele vai tratar dos pensamentos do homem, e muitos, infelizmente, serão condenados por causa dos seus pensamentos. Jesus vai dizer que se você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, você já adulterou. Se você odiar o seu próximo, você já o assassinou, já o matou. Então, anda segundo os desejos da carne e dos pensamentos, os mortos espiritualmente. Vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Quinta característica do morto espiritualmente: eles são filhos da ira. Olha o final do versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Por que filhos da ira? Já pararam para pensar? Ou seja, os mortos espiritualmente são por natureza filhos da ira e por obras filhos da desobediência. Por que filhos da ira? Qual que é a resposta? Meus irmãos, a ira aqui é a ira de Deus. A ira de Deus é a resposta para a pecaminosidade humana, para o pecado. E por que Deus se ira? A Bíblia vai dizer que a ira de Deus é absolutamente santa.
A ira aqui provém de um Deus que é santo e justo. E Isaías 6 vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Se Deus deixar o mal acontecer e não julgá-lo, Deus está indo contra a sua própria natureza. Isso Ele não pode fazer, Ele não vai fazer. Portanto, o Senhor tem que julgar o mal. E os filhos da ira aqui são os mortos espiritualmente. E se eles não se arrependerem, se eles permanecerem nessa situação, eles sofrerão a ira do Cordeiro, a ira de Deus. Por isso, meus irmãos, Deus não é mau. Deus não é carrasco. Tem um exemplo muito interessante que um certo pregador usou, dizendo assim, né? Se você ama crianças, todo mundo aqui ama crianças, pelo menos eu acho. Todos nós amamos as crianças. E quando a gente vê alguém maltratando a criança, qual que é a nossa resposta? A gente fica irado com aquilo. Se você ama de fato, você não vai se omitir. Se você vê na sua frente alguém maltratando, batendo, afligindo, matando criança com as suas próprias mãos, você vai intervir naquela situação. Por que você vai usar de uma certa ira, digamos assim, naquele momento? Porque você ama. Porque você ama a criança. Da mesma forma, Deus. Deus é amor. Deus ama o bem. Por isso que Deus tem que abominar o mal. E tudo aquilo que vai contra a sua natureza santa e justa. Então, a quinta característica dos mortos espiritualmente, eles são filhos da ira. E aqui, meus irmãos, nós vamos para o versículo 4, que é um versículo maravilhoso, que Paulo começa assim, ó: mas Deus. Percebe que ele deixa um pouco o homem no segundo plano, né? E diz: mas Deus. É como se Paulo dissesse assim: aos seres humanos, aos mortos espiritualmente, é impossível deles se salvarem. Impossível. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só que interessante, meus irmãos. A partir daqui, nós veremos pelo menos quatro coisas que o Senhor fez por nós, pecadores. Meus irmãos, essa era a nossa situação, nosso estado, antes de Cristo nos alcançarmos. Esse versículo 4, meus irmãos, é de quebrantar o nosso coração, de olhar para o céu e glorificar o Senhor, porque Ele nos vivificou, meus irmãos. O Senhor nos vivificou. Estávamos numa condição terrível, mas o Senhor é rico em misericórdia e nos salvou pelo seu grande amor. E glórias ao nome do Senhor. E Ele vai dizer aqui, ó, 4 coisas. Primeiro, Ele nos amou. Então o Senhor, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, nos amou. O amor de Deus, meus irmãos, não depende de nós pecadores, tá? Eu já ouvi muito essa conversa por aí. Não, Deus, Ele criou o ser humano que Ele tinha necessidade de amar. Não tinha. Tem até uma matéria na teologia que fala a solidão de Deus, né? Que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles não dependem de ninguém. O Senhor não nos fez porque Ele tinha necessidade de algo. O Senhor não tem necessidade de nada. Deus é amor, Ele não depende de nós. E o amor faz parte da sua essência. O amor, portanto, é um atributo de Deus. Nós vemos na palavra do Senhor pelo menos 2 tipos de atributos do Senhor. Primeiro, os atributos intrínsecos a Ele, né? A santidade de Deus, o amor e etc. E outro tipo, aqueles atributos dos quais Deus se relaciona conosco. Então, por exemplo, Deus, meus irmãos, é verdade. Mas quando Deus se relaciona conosco, a verdade transforma-se em fidelidade. Deus é santo. Quando Ele se relaciona conosco, a santidade de Deus transforma-se em justiça. Meus irmãos, portanto, Deus é amor. E quando Ele se relaciona conosco, o seu amor se transforma em graça e misericórdia. Por que graça? Por que misericórdia? Misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecíamos. Meus irmãos, o que nós não merecíamos? O que nós merecíamos? Mortos não fez pecado, já falei. Ira, condenação.
afastamento total de Deus. Nós merecíamos a face da ira do Senhor, e o Senhor usou de misericórdia para conosco. Misericórdia e graça. O que é graça? Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, que é Cristo Jesus. Nós não merecemos, meus irmãos. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça do Senhor. Isso é graça do Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos aqui a segunda coisa que o Senhor fez por nós, no versículo que eu já li, no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, Deus nos vivificou. Estávamos mortos, mas Deus nos ressuscitou pelo Espírito Santo, nos ressuscitou espiritualmente. E nós vemos, meus irmãos, podemos citar aqui o exemplo de Lázaro, né? Lázaro nada mais é do que um retrato da ressurreição espiritual. Lázaro veio para fora, saiu da tumba, ressuscitou, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Na ressurreição espiritual, meus irmãos, nós somos unidos com Cristo e nós nos tornamos membros do seu corpo. O Senhor nos vivificou. E no versículo 6, acompanha comigo: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que interessante. O Senhor nos amou, o Senhor nos vivificou, nos ressuscitou, estamos unidos com Cristo, fazendo parte do seu corpo, somos membros do seu corpo. O Senhor nos ressuscitou, mas Ele não nos deixou abandonados no cemitério espiritual. O Senhor nos exaltou para assentarmos nos lugares celestiais. E é interessante, meus irmãos, que o Evangelho, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é cheia de e ainda não, né? Nós somos salvos, mas a salvação ainda não se cumpriu. Então e ainda não. Isso quer dizer, meus irmãos, que aqueles que foram vivificados, aqueles que se arrependeram e creram no Evangelho de Jesus Cristo, já estão espiritualmente assentados com Cristo. Então é Ele, é o nosso Senhor que nos assegura a salvação. É o Senhor que nos assegura a salvação. Então, meus irmãos, a nossa salvação é na semelhança de Cristo, que morreu. Então, aquele que vivificou para o Senhor, morreu para o pecado, como vai dizer Romanos 6. O Senhor morreu, ressuscitou, nós somos ressuscitados. O Senhor ascendeu aos céus. Então, aqui é uma forma de ascender aos céus, nos colocando nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Olha só o versículo 7, que é maravilhoso. Por que o Senhor fez isso? Aqui é a quarta coisa que o Senhor fez por nós. Nos escolheu como demonstração da sua graça e benignidade em Cristo, nos dando a dádiva da salvação. Olha o versículo 7. Para mostrarmos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Qual que é o propósito do Senhor de nos vivificar, de nos amar, de nos levar a assentar nos lugares celestiais? É mostrar a sua benignidade aos séculos vindouros. Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, meus irmãos. Paulo está escrevendo a carta à igreja de Cristo. Isso quer dizer que nós, povo de Deus, nós que estamos em Cristo Jesus, é como se alguém perguntasse: por que Deus é bom? Olha lá o povo dele. O povo de Deus, nós, meus irmãos, nós somos escolhidos pelo Senhor para a demonstração da sua graça, para a demonstração da sua benignidade. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Às vezes a gente passa semana após semana, né? Vamos lá no culto. A vida na igreja acaba virando um clube social, acaba virando algo mais, um detalhe da nossa vida. Nós não colocamos força, nós não colocamos amor na obra do Senhor. Isso aqui é muito sério. Nós somos o povo de Deus, e é pelo povo de Deus que Deus demonstra a sua benignidade. É pelo povo de Deus que nós somos enviados aos povos.
No Antigo Testamento, os povos teriam que vir a Israel. Agora, após a morte de Cristo, na nova aliança, nós somos enviados aos povos para pregarmos o Evangelho, para bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não vamos negligenciar o povo de Deus, não vamos negligenciar a vida na igreja, não vamos negligenciar, meus irmãos, o culto, a reunião, a palavra do Senhor, porque nós somos escolhidos pelo nosso Senhor para demonstrar a abundante riqueza da sua graça e benignidade em Cristo Jesus. E no versículo 8, olha só: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, 9, para que ninguém se glorie. Olha só que interessante, meus irmãos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse isso aqui, esse demonstrativo, não tem relação com a palavra fé. A fé não vem de vocês. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que a salvação, na sua totalidade, é dom de Deus, é dádiva do Senhor. Portanto, a fé, meus irmãos, ela não é uma recompensa. Você tem fé? Então você vai ser salvo. Você tem fé em Jesus? Então aqui está a sua recompensa. Não. Ele vai dizer que o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Portanto, se nós temos fé em Cristo Jesus, se nós estamos aqui assentados, ouvindo a palavra do Senhor, louvando e bendizendo o nome dele, saibamos, meus irmãos, que não vem de nós essa salvação. Saibamos que a nossa fé não vem de nós. Não é uma recompensa a salvação, não. A salvação, de fato, ela é total dádiva do Senhor para conosco. E glória ao nome do Senhor por isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, imagine um morto espiritualmente. Quais são as obras de um morto espiritualmente? Isaías vai dizer que nossas obras, para nos salvarmos, elas são como trapo de imundícia. Nossas obras em si, elas não servem para nada. Não tem como se gloriar nas nossas obras. Elas não produzem salvação. Elas não produzem salvação. Mas o Senhor nos salva por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que nós, que fomos vivificados em Cristo Jesus, temos que ter total humildade diante do Senhor. O orgulho, a prepotência não pode fazer parte da nossa vida, porque não há nada em nós para nos gloriarmos, meus irmãos. Tanto é que Jeremias 9, 8, não me lembro, que não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Tem mais um: o forte na sua força, o rico na sua riqueza, e o sábio na sua sabedoria. Mas se é para se glorie nisso, em conhecer o Senhor Deus, em conhecer a Cristo Jesus. A nossa glória está em conhecer o Senhor. Não há nada em nós para nos gloriarmos, meus irmãos. E aqui nós chegamos no versículo 10, que é o propósito de tudo isso. Um versículo maravilhoso: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, a palavra feitura aqui no original é um produto manufaturado, ou seja, um produto manual. O que significa isso? Que a salvação, que crê em Cristo, é apenas o começo, porque Deus, Ele vai trabalhando em nós manualmente. Nós somos os vasos, o Senhor olheiro, Ele vai trabalhando em nós. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela não termina, ela não começa e acaba quando nós temos fé, nos arrependemos, não. Nós começamos no processo de santificação. Então ali o Senhor vai trabalhando em nós, manualmente. O Senhor vai trabalhando, vai apertando daqui, vai apertando de lá, vai nos levando ao arrependimento. A gente quer às vezes sair dos caminhos do Senhor, começa a querer faltar, não, o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Em Filipenses 2 vai dizer, 2 ou 13, que é do Senhor o querer e o efetuar. E o interessante aqui, meus irmãos, que nós somos criados, Jesus, para as boas obras. Então, qual que é a prova da fé em Jesus, da fé salvífica? As boas obras, os frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22 vai dizer isso: amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. E o mais incrível de tudo isso é que foi Deus que preparou para que andássemos nela. As obras não vêm de nós. Então não se glorie não. Está fazendo boas obras, está dando fruto, mas não vem de você. Foi o Senhor que de antemão preparou para que andássemos nela. Glória ao nome do Senhor por isso. E eu queria aqui, meus irmãos, para terminar minha participação, fazer as aplicações da igreja, da palavra. O Senhor sempre, meus irmãos, sempre nos chama a autoavaliação. Aqui foi falado, foi lido, explicado sobre os mortos espiritualmente e também sobre os vivos espiritualmente. Na palavra do Senhor não tem meio termo. Ou está vivo, ou está morto. Ou está morto, o tempo de decomposição está ali, outros mais fundo ou não, e o Senhor vai trazer ira na medida de cada um. Ou está vivo. Não tem meio termo, não tem UTI, não tem doente, então precisa de um remédio, está no meio termo, vamos ver o que vai acontecer. Não tem isso. Aqui foi falado, meus irmãos, quais são as obras e características dos mortos espiritualmente. E quais são as características, não somente características, mas o que o Senhor fez para nos vivificar em Cristo Jesus. O Senhor, meus irmãos, sempre nos chama a avaliarmos nossa vida, avaliarmos nosso coração, as nossas intenções. O que o Senhor diz aos vivos? Quais são as aplicações? Aqueles que creram em Cristo Jesus, que estão salvos, vivificados, ressuscitados. Primeira aplicação, aos vivos espiritualmente: viva como um vivo, glorificando ao Senhor. Então, se considere morto sim para o pecado. Agora, como no versículo 10, o Senhor está trabalhando em nós, somos feitura sua, então é um processo. Viva como vive. Viva como vive. E como viver como vive, meus irmãos? O glorificando, vivendo para a sua glória e tendo consciência do seu estado antes de Cristo ou alcançar. Viva como vive. Ame o Senhor, ame o próximo, viva a vida na igreja, pois é o Espírito Santo que opera em nós e através de nós. Qual a segunda aplicação? Viva no meio do povo que Deus escolheu para demonstrar a sua benignidade. Não negligencie a vida na igreja. Você é vivo, irmão. Você é vivo. Não negligencie. Não falte aos cultos. Não falte os cultos de quarta-feira, qualquer programação na igreja. O Senhor escolheu nós, o povo de Deus, para mostrar a sua benignidade aos séculos vindouros. Então viva como um vivo no meio dos vivos. Viva a vida na igreja. Viva a vida na igreja. A terceira aplicação: saiba que Deus opera em você. Somos feitura sua. Resgatando o que eu já falei. Feitura sua, processo. Agora nós estamos num processo de santificação progressiva. E na santificação progressiva não é glorificação. A santificação progressiva, ela não é perfeita. Tem altos e baixos muitas vezes. Às vezes você está desanimado, às vezes você não quer orar, às vezes você não quer ler a Bíblia, você não quer vir no culto, o Espírito Santo te incomoda, você quer se arrepender, perde as forças. Meu irmão, use as ferramentas, os instrumentos da graça, para que o Senhor o santifique. Ore mais. Como está a sua vida de oração? Está orando todo dia? Não está orando? Como está? Você está amando o Senhor? Ore. Comece a orar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas ore. Você é feitura do Senhor, o Senhor está trabalhando em você. Leia a Bíblia. Como está a sua vida na leitura da palavra de Deus? Leia a palavra do Senhor, medite nela dia e noite. É através do devocional, através da vida na igreja, que o Senhor vai operando em nós, a cada dia, nos fazendo mais santos.
E nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, até esse dia perfeito, até chegar o dia que o Senhor há de nos buscar. Glória seja dada ao nome dele. E a quarta aplicação aos vivos: tenha humildade. Saiba que as suas boas obras, não estou bem nadado, estou voando, estou na Bíblia orando. Muito bem, agora seja humilde. Saiba que foi o Senhor que preparou as boas obras, nada vem de você. Meus irmãos, a vida cristã, ela é uma vida imersa na humildade, de saber que nós somos apenas servos do Senhor, que o Senhor veio nos esvaziar para que o seu nome seja glorificado. Agora de repente você está pensando assim: nada, beleza, legal, tal, mas está estranho isso aqui. Eu estou me identificando mais como morto espiritualmente. Por quê? Porque eu estou andando segundo a carne, eu ando para me satisfazer, não estou nem aí. A verdade é essa. Não somente do corpo, mas da mente. Às vezes eu estou aqui no meio da igreja, não quero fazer tanta coisa, não faço porque o pastor vai vir pegar minha orelha, então a religiosidade não deixa. Sabe, um lobo que está na jaula, meus irmãos, ele continua lobo, solta ele para você ver. E às vezes a jaula é religiosidade, está ali segurando, ai meu Deus do céu. Anda conforme esse mundo, está com a consciência da carne, a soberba da vida, mundo, ai, gosto de mundo, cheiro mundo, ai, mundo, amo o mundo. Eu posso dizer uma coisa para os irmãos, que eu já fui um morto espiritualmente dentro da casa do Senhor. Eu fui criado na igreja, eu sou filho de pastor, frequentador de escola dominical. Minha mãe Nadab, sem falar para mim, vigia, ora, Nadab. Eu, nossa, meu Deus do céu, não queria não gostava, irmão. E é interessante porque a primeira coisa que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, daqueles que são vivos, é a vontade, a abolição, as volições, já? A vontade mudou, agora quer orar mais, quer ler a Bíblia, quer estar na igreja. E eu não tinha isso, meus irmãos, e não tinha que me fizesse gostar. Mas quando o Senhor me alcançou na igreja, já era membro. Meus irmãos, tudo mudou. E pode ser que seja essa a sua situação hoje. Pode ser. Talvez você ame vir ao culto aos domingos, mas não ame ao Senhor. Talvez você esteja assim, morto espiritualmente. Mas eu quero te dar uma notícia: há esperança para você. Há esperança para você que está morto aqui. Há esperança para os mortos lá fora. Há esperança. Porque o Deus que é rico em graça, rico em misericórdia, pelo seu muito amor, Ele ainda está aqui hoje. Se arrependa. Se arrependa dos seus maus caminhos. Creia verdadeiramente no Evangelho. Creia. Saiba que pelas minhas obras não dá. Eu amo o mundo, eu quero o mundo. Não estou aqui por causa de fulano, do Bertrano, por causa do meu pai, da minha mãe. Se arrependa. Creia no Evangelho. Porque do Senhor é a salvação. Amém? Amém. Curva sua cabeça e fazer a oração para nós terminarmos. Santo Deus, bendito Pai, nós estamos em Sua presença, Senhor. Queremos rogar, Pai, a Sua misericórdia, a Sua graça, para que os vivos vivam como vivos espiritualmente, para que os vivos te amam mais, Senhor. Vivam para a Sua glória, Pai. Se arrependam todos os dias e vivam uma vida, Senhor, que aponte para o Deus Santo e verdadeiro. Nós também queremos rogar, Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente, Pai, que Teu Espírito Santo venha convencer do pecado, justiça e juízo. Que Teu Espírito Santo possa produzir fé, arrependimento, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Deus rico em misericórdia. Continue glorificando o Seu nome, Pai, na Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o nosso Deus por essa palavra.